E aí pessoal, aqui é o Crow e estou aqui para falar sobre uma das maiores franquias dos videogames. Mais especificamente da queda dela, o período sombrio de Assassin's Creed e como a maior franquia da Ubisoft se tornou motivo de piada. Mas antes disso, vamos voltar ao começo e dar uma resumidinha. Uma ideia inicial de ser um spin-off de Prince of Persia se tornou um título próprio. A Ubisoft lançou o primeiro jogo no final de 2007 e foi muito elogiado principalmente pelo sistema de parkour e escalada. O jogo te dava total liberdade para você subir e descer de qualquer estrutura, e mesmo que obviamente hoje em dia seja bem mais lento comparado aos outros, continua sendo muito bom. Mas nem tudo eram flores, né? Esse jogo pecava muito por ser extremamente enjoativo. Mas assim, era muito mesmo. Eu sinceramente nem sei como eu tive saco pra zerar isso aqui. Apesar disso, eu devo admitir que ele é muito mais imersivo e interessante do que parece, mas não é um vídeo pra falar sobre isso. Independente desse problema e também alguns outros, não precisava ser um gênio pra perceber que a ideia era muito boa. E depois de um tempo, chegamos a Assassin's Creed 2 com outro protagonista, dessa vez Ezio Auditore, não sei se estou falando o nome dele certo. Se passando na Itália renascentista, que eu não joguei, então fica meio difícil falar dele. Mas pelo que dizem, ele basicamente melhorou o 1 em praticamente todos os aspectos e é considerado por muitos o melhor Assassin's Creed. Ele foi tão bom que a música Ezio's Family se tornou a música tema da franquia toda. E não apenas isso, os próximos dois jogos principais, Assassin's Creed Brotherhood e Revelations, continuam a história de Ezio. E juntos com o 2 formam o que chamam de a trilogia Ezio, que consideram o limpo da franquia. Que só pra constar, eu não joguei absolutamente nenhum desses. 2012 é o ano de lançamento de Assassin's Creed 3, que resolveu mudar um pouco as coisas. Dessa vez com uma nova engine e também com um novo protagonista chamado Connor Kenway. Se passando em outro local e época também, que altera bastante a gameplay, deixando o parkour muito mais fluido e rápido, alterando também o sistema de combate, deixando ele bem mais fácil, mas muito mais bonito de se ver. E a maior novidade, o sistema de navios e batalhas navais, contudo que não é tão bem aproveitado aqui. E também tem uma parte no Brasil nesse jogo, que é bem medonho na verdade. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e já faz muito tempo. Meu Jesus amado! De qualquer forma, antigamente algumas pessoas reclamavam principalmente do início desse jogo, que é bem lento. Você não começa o jogo como assassino, matando todo mundo pela frente e fazendo parkour por aí. Na verdade, você primeiro joga com o pai do protagonista por um bom tempo, depois jogando com o protagonista criança, depois ele adolescente, pra só depois a gente jogar com ele adulto e com traje de assassino. E eu não acho tão ruim esse início não, até que eu gosto dessa narrativa mais cadenciada, mas algumas pessoas se incomodaram com isso, dizendo que só faltava você jogar com o avô do protagonista. Assassin's Creed 4 Black Flag veio um tempinho depois. Dessa vez com uma mistura incrível. Piratas e assassinos, com foco muito maior nas batalhas navais e com novamente um novo protagonista, Edward Kenway, que por coincidência do destino é o avô do Connor. E esse aqui pra muitos tá no Olimpo de Assassin's Creed junto com a trilogia do Ezio. E é realmente incrível a sensação de você ser um pirata em alto mar, com batalhas épicas ou só navegando por aí escutando a tripulação cantar, é muito legal, cara, sério. E quando você se enjoar disso, você pode simplesmente descer de uma ilha e ficar pulando de casa em casa e matar todo mundo como assassino. Foi uma junção muito boa e Assassin's Creed parecia finalmente estar no seu auge. Mas a Ubisoft ainda parecia ter duas cartas na manga. A sua primeira carta se chamava Assassin's Creed Rogue, que seria uma despedida da geração do Xbox 360 e PlayStation 3, sendo o último jogo lançado só para essa geração. Dessa vez com uma proposta bem diferente, você não iria jogar com um assassino, mas sim com um templário, ou melhor, um assassino traidor que se torna um templário, e seguiria o padrão de gameplay de Assassin's Creed 3 e 4. E a segunda carta se chamava Assassin's Creed Unity, que é a grande estrela desse vídeo. Ao contrário do Rogue, esse aqui seria uma boas-vindas à nova geração da época, sendo lançado apenas para Xbox One e PlayStation 4, se passando na Revolução Francesa, que só para constar a Ubisoft é francesa. Então já dá para imaginar como os desenvolvedores e os executivos ficaram com a ideia de um Assassin's Creed se passando na França. E esse jogo aqui prometia muito.
mesmo decepcionando algumas pessoas por não ter os navios na gameplay com cavalos ou até a caça que não teria no jogo. Parecia ser uma decisão arriscada, visto que quase todo mundo amou Black Flag. Eles focaram totalmente na gameplay com o assassino. E os trailers de gameplay, meu irmão... E a outra notícia boa, os dois jogos seriam lançados no mesmo ano. Na verdade, no mesmo mês, na mesma semana, no mesmo dia. O que é algo que eu nunca tinha visto acontecer com videogame. Eu realmente não me lembro de uma franquia que lançou dois jogos principais no mesmo dia. E foi uma decisão muito burra. Mesmo um sendo lançado para a 7ª geração e outro para a 8ª, o Assassin's Creed Unity engoliu o Rogue. Os holofotes foram totalmente pro Unity. Quem tinha o PlayStation 3 e o PlayStation 4, por exemplo, comprou, obviamente, o Unity ao invés do Rogue. Ou talvez ter lançado o Rogue numa versão mais bonitinha e também ter lançado ele pra 8ª geração na época também. Mas lançar os dois juntos foi um erro muito grande, mas se fossem dois jogos bons, que mal teria, né? A melhor parte desse jogo, com toda certeza, é a história. Shay Cormac é simplesmente um dos melhores protagonistas da saga. E um jogo que todo mundo achou que você controlaria o vilão, na verdade eles te mostram um outro ponto de vista. Shay não é um vilão, nem perto disso, mas ele tem suas próprias convicções e acredita em coisas opostas aos assassinos. Além disso, o Rogue é como se fosse uma ponte entre Assassin's Creed 3 e 4, deixando a história bem mais amarrada entre os jogos e assim fechando a trilogia colonial ou trilogia American, como você preferir. Mas infelizmente esse jogo peca em ser basicamente uma DLC do Black Flag. Até os menus do jogo são muito parecidos, mas com uma cor diferente. E mesmo sendo uma sequência, ele até tira algumas mecânicas do 4. É um jogo que parece menor que o anterior em praticamente tudo. Por isso ele dá uma impressão de ser DLC. Mas ele tá longe de ser ruim, é muito divertido, só que não é melhor que o Black Flag. Entre você comprar um ou outro, não tem por que você comprar o Rogue. Se alguém me dissesse que na verdade o 4 foi lançado depois do Rogue, eu acreditaria. Foi um jogo feito às pressas para ser lançado no final da geração do Xbox 360 e PlayStation 3. É um Ctrl-C, Ctrl-V, só que um pouquinho pior. E é até triste que uma história tão boa foi tão desperdiçada assim. Mas tem uma coisa muito interessante, principalmente sobre o final desse jogo, que se conecta diretamente com o Unity, onde o Shay mata o pai do Arnaud, o protagonista da Assassin's Creed Unity, mas eu vou falar disso mais pra frente. Bom, e no mesmo dia que o Rogue estava sendo lançado para a 7ª geração, o Unity estava sendo lançado para a 8ª, e foi um lançamento incrível. Se tornou o jogo mais vendido da Ubisoft e se tornou o Assassin's Creed mais amado de todos os tempos. Nos sonhos dos executivos, no caso. Porque falando a real, esse jogo foi um desastre. Ele veio simplesmente lotado de bugs. Mas muitos mesmo. Tanto que as pessoas não conseguiam jogar direito esse jogo. Além de umas paradas idiotas, como ter que baixar um aplicativo no seu celular para conseguir abrir alguns baús no jogo e certas microtransações ridículas. Tanto que a Ubisoft teve que virar público, se desculpar e prometer uma DLC gratuita e também oferecer um jogo de graça para quem tinha comprado a Season Pass desse jogo. Foi simplesmente o Assassin's Creed com o pior lançamento possível, porque ele simplesmente não estava pronto. Claramente era um jogo que teria que ter mais um bom tempo de desenvolvimento. Outra coisa foi o downgrade que esse jogo teve, mesmo ele sendo muito bonito, mas não é tanto quanto os trailers de gameplay mostravam. E nem a imersão que essas missões tinham tem no jogo final. E já era algo de se esperar, principalmente por conta da Ubisoft, nessa época que eles estavam mentindo bastante nos trailers. Nesses anos, a Ubisoft estava destruindo a reputação dela. E nesse momento ela recebeu o apelido carinhoso de Bugsoft. Então se você não sabe de onde veio esse apelido, basicamente é daqui. E olha só, os jogos dela sempre foram meio bugados e mal otimizados. Tipo Assassin's Creed 4 todo travado na E3. Mas o Assassin's Creed Unity foi a gota d'água. Diferente do Assassin's Creed Rogue, a história desse jogo é bem... Ele tenta simular um pouco a do 2, mas o Arnaud é um protagonista até que bem sem sal. O par romântico dele, a Elise, até que é um pouquinho mais interessante, já que ela é uma templária, a ideia de um romance entre o assassino e uma templária é bem legal. Mas eu sinceramente não achei que eles tiveram muita química não. Mas muitas pessoas dizem que seria melhor se a Elise fosse a protagonista do jogo.
E eu vi em algum lugar que parecia que era o objetivo deles colocar os dois como protagonistas, mas eu não achei nenhuma fonte confiável falando disso. Então, sei lá, o único personagem que eu realmente gostei foi o Belek, que eu também não sei se estou falando o nome dele certo, mas ele nem aparece tanto assim. A história também consegue ser meio confusa, mas ela é tão desinteressante que a maioria das pessoas nem vão atrás para pesquisar e entender sobre ela. Só que tem um fato muito interessante que é a conexão de Rogue e Unity. No início do jogo nós controlamos o Arnaud criança, onde ele conhece Elise e o pai dele, que era um assassino, é morto. E quem mata ele é o Shay no final de Assassin's Creed Rogue. E infelizmente o Shay não aparece aqui. O máximo que a gente tem é o traje dele pra usar. Eu fico imaginando o quão incrível seria se o Shay fosse um antagonista, ou pelo menos um personagem relevante na história, mas infelizmente não aconteceu. E apesar de tudo isso, por incrível que pareça, Assassin's Creed Unity é um jogo muito bom. Hoje em dia, já com boa parte dos bugs consertados, ele é bem gostoso de se jogar. Ele tem um combate muito divertido e ao mesmo tempo bem mais desafiador que os outros jogos. Agora tendo um sistema de níveis que ficam em cima da sua barra de vida, e se você enfrentar um inimigo com muitos níveis acima do seu, fica muito mais difícil. Ele me parece uma mistura do combate do 3, que era muito mais bonito, com o do 1, que era muito mais difícil. Então faz com que você tenha que usar muito mais o stealth, pensar e usar mais estratégias para cumprir tal objetivo. E ele não é realmente difícil, só não é tão fácil quanto os outros anteriores. E esse lance dos níveis não é nada muito exagerado. Então você não vai ter que ficar fazendo milhões de missões secundárias para upar um nível que nem outros jogos por aí. Mas agora você tendo bem mais sistemas de RPG do que os anteriores, como habilidades que você pode ir desbloqueando até coisas que já haviam liberadas nos outros jogos, como o assassinato duplo, por exemplo, e sentar no banco. Sim, isso é uma habilidade que tem como você desbloquear. Além de ter uma quantidade muito boa de armas disponíveis, com várias classes que alteram e muito a gameplay do combate. E não apenas isso, mas você também pode mudar cada parte do seu traje, que vai te dar atributos diferentes. Ou seja, o nível de personalização é muito maior. Você pode mudar o capuz, o casaco, as braçadeiras e também alterar a cor. Que pra mim foi um dos pontos mais altos desse jogo, porque eu gosto bastante de personalizar os personagens dos jogos. E caso você queira também, dá pra você usar os trajes prontos de outros assassinos. Mas convenhamos, o prato principal de Assassin's Creed Unity é o parkour, que é sensacional. Ele é muito mais rápido e te dá muito mais controle do que os outros jogos, e agora até descer das construções é muito mais fácil, sendo considerado por muitos o melhor parkour da franquia. Andar por Paris é sensacional e essa cidade é espetacular de linda. E tem uma quantidade absurda de NPCs fazendo coisas diferentes, mas é uma pena que as atividades que tem nela não são muito legais. A primeira vez que eu abri o mapa eu até me assustei com a quantidade de informação que tem aqui. Mas a maioria dessas missõezinhas você vai fazer umas 2 ou 3 vezes e depois enjoar. As missões mais interessantes são as cooperativas online, que em alguns casos você pode jogar sozinho, e no caso eu joguei só sozinho porque eu não achei ninguém para jogar esse jogo comigo. E sobre não ter o sistema de navegações, cavalos e a caça, não fez falta nenhuma aqui, pelo menos pra mim. O jogo focar na gameplay de assassino foi um grande acerto na minha opinião, mas tenho certeza que algumas pessoas ficaram decepcionadas com o jogo de ter retirado essas coisas. De qualquer forma, é um jogaço, mesmo com alguns problemas, é muito divertido e pra você que gosta de Assassin's Creed vale muito a pena. Mas é realmente triste pensar que um jogo tão bom foi lançado tão cagado assim. A Ubisoft lançou de qualquer jeito o jogo que supostamente eles tinham mais carinho. Dava a impressão que o objetivo deles inicialmente era trazer um novo recomeço para Assassin's Creed. E olha, esse jogo realmente foi. O próximo jogo lançado foi o Assassin's Creed Syndicate, que é um jogo legal, mas muitas pessoas ignoraram por conta do estado de Unity. Nesse momento, a Ubisoft foi obrigada a colocar o pé no freio e fazer algo novo. E aí surgiu o Assassin's Creed Origins, e aí sim um novo recomeço para a franquia, sendo muito mais focado em ser um RPG e assim começando a era dos RPG de Assassin's Creed, que muitas pessoas gostam e outras não. Mas não dá pra negar que a franquia renasceu batendo recorde de vendas. Contudo, para alguns fãs não foi um renascimento, mas sim a perca da identidade e a queda de uma franquia. Mas bom, isso aí vai de cada um. Mas olha só, Assassin's Creed Unity não foi um jogo injustiçado pelos jogadores como muitas pessoas dizem. Ele foi injustiçado pela própria ganância da Ubisoft. Mas pelo menos ele foi uma lição pra indústria, né? Não vamos lançar jogo bugado mais. Né? Ou não.